Boa noite, tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindos. Hoje vocês vão ter aula comigo, a professora Maria Carolina, a parte de legislação. Eu vou fazer primeiro uma apresentação breve sobre mim, né, para vocês que estão chegando agora, ainda não tiveram aula comigo. Sou professora de Direito, estou na Polícia Militar há 23 anos, há mais de 10 anos dando aula em cursos preparatórios e nos cursos de formação de carreiras militares e policiais. Então, ao longo da minha carreira também com a formação em Direito e pós-graduação, né, a gente vem nessa caminhada aí, lecionando nos concursos, preparando os alunos aí para os concursos com muito carinho e com muita dedicação. Então, vamos falar hoje sobre uma lei que é uma lei estadual e decorrente de uma lei federal, ok? Então, nós vamos falar sobre a NEP, que é a lei que vai regulamentar toda a tratativa da ressocialização dos presos no estado de Minas Gerais. Nós temos a LEP, que é a Lei de Execução Penal, né, conhecida carinhosamente como LEP, que é a lei federal. Essa lei ela traz ditames gerais para todo o país, porque ela é uma lei federal e ela vai tentar trazer um padrão para que todos os estados tenham uma base parecida. Só que depois cada estado vai ter que adaptar essa lei federal à sua própria realidade. E é aí que Minas Gerais vem com a lei 11.404 de 94. A LEP, ela é de 84, um ano depois do meu nascimento. E 10 anos depois é que o estado de Minas Gerais veio com a lei 11.404. Então nós vamos falar sobre a lei, né, que vai regulamentar a execução, tá? E também vai trazer alguns parâmetros, alguns dispositivos que se aplicam aos presos provisórios, tá? Nós vamos falar também sobre as diferenças que estão presentes na LEP e na NEP, porque as duas leis, elas têm muita coisa em comum, mas tem diferenças e essas diferenças geralmente são o que cai na prova de vocês. A banca, né, as provas tendem a ser literais, ou seja, vai cobrar letra de lei. E aí, por cobrar letra de lei, a gente tem que se atentar a alguns detalhes. Tá? No último certame da Polícia Penal de Minas Gerais, essa lei caiu e podem ter certeza que essa lei vai cair novamente. Por quê? Porque ela é a lei que auxilia a Secretaria de Justiça do Estado de Minas Gerais, a SEJUSP, a regulamentar, a organizar e levar a questão dos estabelecimentos prisionais no nosso estado, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui a questão das disposições preliminares, e ela vai falar que essa lei vai regulamentar a execução das medidas privativas de liberdade e restritivas de direito, bem como a manutenção e custódia do preso provisório. Então, quando a gente fala sobre as medidas privativas de liberdade, nós estamos falando do preso condenado a sua privação total da liberdade. É o preso que vai estar recluso. Temos também os presos que vão ter as penas restritivas de direitos, que são penas que substituem as penas privativas de liberdade em muitos casos, nos crimes que não têm penas muito altas, tá? E tem também a questão da manutenção e custódia do preso provisório, porque o preso provisório, ele não está condenado. Não houve um julgamento, não houve uma sentença, né, falando que ele é culpado. Nós veremos aqui que quando a gente falar sobre o preso provisório, nós teremos que resgatar, inclusive, o princípio, né, constitucional que fala da presunção da inocência, porque o preso provisório, ele está ali no estabelecimento prisional mediante uma prisão temporária, sob uma prisão de flagrante que se transformou numa prisão preventiva, né, mas ele ainda não foi julgado e condenado. Então, a gente não pode aplicar ao preso provisório os mesmos rigores da lei do preso que foi condenado, que foi julgado, que teve todo o trâmite da justiça para poder tentar provar a sua liberdade, né, ou até mesmo atenuar a sua sentença condenatória, ok? O próximo artigo, ele vai falar que a execução penal destina-se à reeducação do sentenciado e à sua reintegração na sociedade. O artigo 2º, ele é muito importante porque ele vai falar qual que é o objetivo da lei.
Qual que é a intenção da lei? A lei, gente, ela está destinada, essa lei, tudo que está dentro dela, visa, objetiva, reeducar o preso. Então, a ideia não é manter o preso no sistema prisional. A ideia é reeducar a pessoa que vem para dentro do sistema prisional e essa pessoa se preparar para voltar a conviver em sociedade. Então, a gente tem aí, vamos dizer assim, de forma comum, um senso comum, que todos nós vamos aprendendo ao longo da vida, desde criança, aqueles princípios do que é certo, do que é errado, dentro dos valores da sociedade na qual a gente está inserido. Né? Então a gente vai aprendendo com a mãe, com o pai, em todas as instituições, e a começar pela família, muitas das vezes passando pela igreja, depois na escola, os valores da sociedade. Não pode pegar as coisas do coleguinha, então a gente vai devagarzinho aprendendo que não pode furtar, que não pode roubar, não é mesmo? Dentre outras coisas, não pode bater sem ter uma justa causa. Então, o que acontece com o nosso Código Penal brasileiro? Da mesma forma como outros códigos penais pelo mundo, ele pega a nossa questão moral e ética, os nossos valores e transfere isso para dentro das leis penais, no caso aí para o Código Penal e as leis especiais, para poder falar quais as condutas que a sociedade aceita ou não. E aí, a tratativa para aquelas pessoas que transgridem essas normas de convivência, enquanto elas são menores de idade, é de uma forma. Por isso que a gente tem o ECA. Mas quando fazemos 18 anos, aí a gente vai para dentro do Código Penal, né? E tendo a condenação, nós vamos aqui sofrer os rigores da Lei de Execução Penal, né? Nos seus parâmetros aí nacionais, e aqui no estado de Minas Gerais, na ANEP, que é essa norma de execução que vai regulamentar o cumprimento das sentenças condenatórias aqui no estado de Minas Gerais. Mas a sentença, a condenação, a pena, ela não vem para poder simplesmente punir ao bel prazer do Estado a pessoa que comete o crime. Tem toda uma cientificidade por trás da condenação, de como se chega nessa sentença, por uma questão principiológica da pena, que é uma questão retributiva e preventiva. Então, a pessoa ela é apenada justamente para que ela possa ter, na medida, a retribuição do mal que ela causa na sociedade, mas também para que haja de forma preventiva nessa pessoa, para que ela não venha a transgredir mais normas ou transgredir novamente. A NEP, a norma que nós estamos estudando hoje, ela vem falando exatamente isso dentro do seu texto, do que a pessoa, o condenado, vai vivenciar ao longo do cumprimento da sua sentença condenatória. Ele vai internalizar, aprender aquilo que ele não aprendeu até os 18 anos, vamos colocar assim, né, na sociedade. Então ele vai ser reeducado para depois voltar e se inserir novamente na sociedade, para viver em sociedade. Porque o Estado ele não quer e não tem a intenção de manter essa pessoa em cárcere para sempre, ok? Então entendam dessa forma. Tanto que o parágrafo 1º fala: a execução penal visa ainda a prevenir a reincidência para a proteção e defesa da sociedade. Então percebam, meus queridos alunos, a questão da prevenção. A gente não quer, né? A sociedade não quer, o Estado não quer que a pessoa, seja homem ou mulher, venha a transgredir novamente. A reincidência é isso. A pessoa comete um crime, ela é processada, ela é presa, processada, julgada, condenada, recebe a sua sentença, que é o direito de vingança no direito penal, que a gente fala, né? E ela vai cumprir aquilo ali para ela poder, ao longo daquele momento, daquele tempo, aprender ou reaprender valores e condutas para que ela possa voltar a viver a sociedade e não venha a transgredir novamente, não venha a cometer novamente o crime. Isso é reincidência, é ela cometer novos crimes. Então, a sociedade ela vai estar protegida desde que a execução penal seja vitoriosa, né? E a pessoa seja reeducada para ser reinserida na sociedade, ok? E o parágrafo 2º vai falar de uma coisa interessante que eu já vi também cair em prova. Fala que o controle da execução penal será
é realizado com auxílio de programas eletrônicos de computador. Nós estamos numa era tecnológica, né, senhores? Então, hoje nós temos inteligência artificial para fazer N atividades que antes eram feitas de forma manual por nós. Então, a automação, a tecnologia veio para dinamizar a nossa rotina em todas as áreas, né? E no Estado, nós temos essa automação, temos essa tecnologia, hoje com as inteligências artificiais, inclusive, para poder ajudar na administração pública, direta e indireta. Então, antes nós tínhamos controle, às vezes, em livros. Hoje, esses controles estão em programas de computador. E a ideia aqui do parágrafo 2º é falar sobre isso. Nós temos hoje, até em Minas Gerais, né, que é do meu conhecimento, nós temos em muitos estabelecimentos penais programas que estão fazendo o cômputo das horas que o preso trabalha, das horas que o preso estuda, ok? Que vão fazendo registros do comportamento desse preso, das ocorrências, das transgressões disciplinares que ele venha a cometer, faltas disciplinares. Então, a gente tem os programas de computador para nos auxiliar. Contudo, percebam, a prova colocou que a execução ela era realizada pela tecnologia com os programas eletrônicos de computador. E não, a execução ela é controlada por pessoas. Nós vamos falar aqui, inclusive, de comissões que atuam nessa área e outros órgãos, como o juiz da execução, o Ministério Público. Então, não há que se falar que a execução, o controle da execução é feito por tecnologia apenas, né, por programas de computador. Ela tem o auxílio, tanto que a palavra está aqui, será realizado com auxílio de programas de computador. Então, não caiam nessa pegadinha, meus queridos alunos. Ok? Bom, vamos falar agora do artigo 3º, que fala sobre os direitos da pessoa que está condenada. Nós temos N direitos, inúmeros direitos. A maioria deles elencados no artigo 5º da Constituição Federal de 88. Mas, os nossos direitos e garantias, eles são alcançados quando a pessoa recebe uma sentença condenatória. É óbvio que uma pessoa que está presa, uma pessoa que está reclusa, uma pessoa que recebe, quiçá, uma pena restritiva de direito, ela não está gozando plenamente de todos os direitos dela. Podemos falar de direitos fundamentais, podemos falar de direitos humanos de primeira, segunda, terceira geração, né? Vamos, depois, se for o caso, a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Mas fato é que nós temos os direitos de primeira geração que tratam sobre a questão da liberdade, direito à vida, que são os direitos naturais, ok? O artigo 3º, ele vai falar sobre a afetação da sentença condenatória em cima desses direitos. Só que o condenado, ele não vai ter a retirada de todos os seus direitos, porque ele está condenado e teve uma sentença privativa de liberdade. Ele vai ter afetação em alguns direitos, os outros continuam preservados, ok? Então, o artigo 3º, ele vai falar pra gente. Ao sentenciado é garantido o exercício de seus direitos civis, políticos, sociais e econômicos, exceto os que forem incompatíveis com a detenção ou com a condenação. Por que já está falando da detenção? Eu vou bebendo água aqui, tá, gente? Porque a pessoa fala muito, né? Então tem que ir hidratando. Quando fala de detenção, eu estou falando do preso provisório. É aquele que está detido, mas não é aquele que está condenado. Depois eu venho aqui falando da condenação. Direitos civis, políticos, sociais e econômicos são os direitos que eu acabei de falar para vocês que estão previstos na nossa Constituição Federal. Então, se a pessoa está presa, está reclusa ou já está condenada, né? O direito à liberdade dela, ela está exercendo esse direito com plenitude? Não. O direito de ir e vir dela já foi afetado, concordam comigo? O direito econômico dela sair, comprar o que ela quiser, trabalhar onde ela quiser, para poder produzir, empreender, também está sendo afetado? Sim. O preso, ele tem o direito de trabalhar, mas, obviamente, que as condições não são iguais da pessoa que está livre no pleno gozo dos seus direitos, né, econômicos. Mas nós vamos falar sobre o trabalho do preso. Mas de toda sorte, para vocês entenderem que tem afetação sim. Direitos políticos. Os presos provisórios, eles têm os direitos políticos deles de votar e ser votado preservados.
porque eles ainda não estão condenados. Quando a pessoa é condenada, ela tem uma suspensão dos direitos políticos de forma temporária. Então, a pessoa condenada, ela não tem mais o pleno, o gozo da plenitude dos seus direitos políticos de votar e ser votado. Entenderam? Então, alguns direitos são afetados de forma direta quando a pessoa é detida e, principalmente, né, a afetação vai ser maior quando a pessoa está o quê? Reclusa, condenada. Quando a pessoa está condenada. Tá? Mas o direito à vida, esse direito permanece. O direito à dignidade da pessoa humana permanece. O direito da intimidade, da privacidade permanece, mas temos ressalvas, de acordo com a situação, né, do cumprimento, as condições, as características, o comportamento desse preso condenado, tá bom? Então, os direitos civis, políticos e sociais continuam preservados até a medida que começam a ser afetados aí pela prisão, pela detenção. Posso falar também sobre direitos sociais, porque eu falei aqui dos políticos, falei aqui de econômicos, né? Direitos sociais, de convívio mesmo. Esse direito também, ele é afetado. Mas dentro do estabelecimento prisional, a parte de assistência social, ela tenta suprir um pouco dessa afetação, criando condições ali de convívio, tá? E direitos civis. Querem um exemplo também? Então vai lá, para se cair na prova, vocês não vão errar. O pátrio poder. O pátrio poder é o direito que o homem e a mulher exercem dentro da família junto aos seus filhos. Então, como que o homem ou a mulher recluso, né, vai ter condição de tomar decisões diárias ali no cotidiano dos seus filhos? Não tem. Então, o pátrio poder também é afetado, né, pela questão da prisão e da condenação, da sentença condenatória. Entenderam? Então, vamos seguir, né? Bom, vamos falar aqui sobre a questão de conservando ainda, né, sobre a questão dos direitos que permanecem. Eu falei para vocês, o artigo 4º ele vem só para corroborar com aquilo que eu falei para vocês dos direitos que se mantêm. No regime e no tratamento penitenciário são observados o respeito e a proteção aos direitos do homem. Então, gente, as garantias mínimas à pessoa, direitos da pessoa, né, dignidade da pessoa humana, se mantém. E detalhe, é um dever do Estado proteger, né, e manutenir esses direitos. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa, o homem ou a mulher, estão presos, eles estão custodiados e a tutela é do Estado, ou seja, a responsabilidade é do Estado. Então, o Estado ele tem que cumprir para manter o mínimo dos direitos e garantias daquelas pessoas que estão privadas da sua liberdade, ok? O artigo 5º, ele vai falar sobre a participação daquela pessoa que está presa no tratamento, né, vamos dizer assim, no passo a passo daquela reeducação proposta por essa lei. O artigo 5º vai falar para a gente: o sentenciado deve ser estimulado a colaborar voluntariamente na execução de seu tratamento reeducativo. Então, meus queridos, o artigo 5º, se ele cair na prova, vai falar que o preso, né, que o sentenciado, ele é obrigado a colaborar. Por que cai dessa forma, professora? Vou explicar para vocês. A questão do preso, do sentenciado ser estimulado, significa que ele vai ser induzido, vai ser conscientizado por meio de ações dentro dos estabelecimentos, vai ser estimulado por meio de palestra, por meio de cursos, por meio de reuniões junto aos chefes de áreas dentro do estabelecimento, até mesmo diretor, palestras junto ao Ministério Público, Defensoria Pública. Eu mesma já dei palestras, tá, gente? Por exemplo, na Professor Estevão Pinto, que é a penitenciária de mulheres, e eu fui lá para poder participar, para poder palestrar, numa situação de violência doméstica que acontece entre os casais homoafetivos daquela penitenciária, daquele estabelecimento. E para que eu estive lá? Para poder estimular, conscientizar as mulheres para elas pararem de se agredir.
porque os casais homoafetivos que se formaram ali estavam cometendo violência umas com as outras. Mas a gente pode chegar ali e legalmente arrebentar todo mundo para poder fazer com que a pessoa entenda, para fazer com que a pessoa obedeça? Não, gente. Não é essa a proposta da lei de execução penal, muito menos da ANEP, que é a norma de execução dentro do nosso Estado. Então, por isso que se fala de uma conscientização, de uma estimulação. Porque quando você consegue fazer entrar na mente da pessoa a importância da colaboração e da participação dela naquele processo de reeducação durante o cumprimento da sentença, a pessoa passa a ser colaborativa de forma voluntária na execução do seu tratamento. Porque ela está naquele momento ali, gente, é para ser bom para ela. Não é para poder trazer mais problema, mais prejuízo para ela, entendem? Só que não confundam, né? Uma coisa é a estimulação para que a pessoa participe, colabore do seu tratamento de forma voluntária, e a gente não pode obrigar. Outra coisa é a obrigação de cumprir as normas dentro do estabelecimento onde ela está. Isso, homens e mulheres que estão presos, seja de forma preventiva, seja condenado, sentenciado, essas pessoas têm a obrigação de cumprir as normas do estabelecimento. Porque senão, gente, se a gente deixasse, por exemplo, as pessoas que estão ali reclusas a gozarem plenamente dos seus direitos sociais, políticos, econômicos, por exemplo, que nós vimos no artigo 3º, a pessoa ia querer andar para lá, para cá, no momento e no tempo dela, ela ia querer ligar para quem ela quisesse, ela ia querer sair e voltar a hora que ela quisesse, ia querer dormir a hora que ela quisesse, comer o que ela quisesse, e não. Essa não é a possibilidade real dentro de um estabelecimento para a pessoa que está ali condenada. Ela está ali para poder seguir parâmetros, padrões de comportamento que tem que ser aplicado para todos de forma igualitária. Ok? Então, por isso, o artigo 5º vai falar desse estímulo, dessa conscientização, dessa colaboração para o tratamento que envolve uma série de questões. Trabalho, estudo, né, convívio social, prática de esportes, mas até mesmo questão religiosa, mas não pode obrigar. Agora, outra coisa é cumprir as normas do estabelecimento, horário para acordar, horário para dormir, né? A REMP, que é o regulamento interno que vocês verão, não sei se comigo ou com outro professor aqui do curso, vai falar sobre as faltas disciplinares. Então, por exemplo, o preso ele é obrigado a manter a sua higiene. Se ele não mantém a sua higiene, ele vai o quê? Adoecer, além de trazer problemas para o ambiente. Então, é uma obrigação que ele tem que cumprir. Então, é nessa seara que eu quero que vocês entendam a diferença entre colaborar para um tratamento, mas não esquecer que tem obrigações aí legais de cumprir com a regulamentação interna do local. Beleza? Seguindo. Falei para vocês também, no artigo 6º vai corroborar sobre a questão da participação do Estado, mas o artigo 6º ele vai falar da participação do Estado e da sociedade, da comunidade na realização das atividades da execução penal. Como assim, professora? O que eu tenho a ver com o preso que está lá em Bicas? O que eu tenho a ver com o preso com a presa que está lá na Professor Estevão Pinto? Tem nada a ver com esse povo, não. Não é assim que a gente deve pensar. A sociedade como um todo, querendo ou não, ela é corresponsável. Primeiro porque as pessoas que estão lá reclusas, elas não caíram de Marte para dentro de nenhum estabelecimento, elas estão na nossa sociedade. Então a gente, como sociedade, a gente participa de muitos estudos que partem, inclusive a LEP vai falar sobre o Conselho Nacional, que vai estudar os porquês dos cometimentos dos crimes, das incidências, o que é mais incidente, né? O crime. Então é uma questão cultural, muitas das vezes uma questão política, econômica, que também impacta. Então a comunidade, ela tem que colaborar sim. Outra coisa, se nós estamos reeducando, a ideia da lei é reeducar dentro do estabelecimento prisional, para depois a pessoa voltar a conviver em sociedade, a sociedade ela vai ter que receber essas pessoas. E aí a gente já parte do pressuposto que do pré-conceito. O que é normal, gente. Não estou aqui para julgar ninguém, né? Porque eu também me incluo nisso.
A gente o ser humano já é arredio a mudanças. Nós queremos sempre um status quo de proteção e de conforto. Imagina, de repente, você receber uma pessoa que foi presa por um crime que às vezes você nem sabe, ou sabe, e é um crime que você não aceita, não tolera, e receber essa pessoa para estudar junto com você, essa pessoa para trabalhar junto com você. Como seria isso? Serve para a nossa reflexão. Nós temos, então, muitas pessoas que saem do cometimento de crime, cumprem a sua sentença, voltam para a sociedade com a ideia de se reinserir e não encontram acolhimento. Então, o Estado e a sociedade, se elas já participam dentro da reeducação, né, dentro desse tratamento que a pessoa reclusa vai receber, ela já consegue visualizar perfis, já consegue encaixar muitas das vezes essa pessoa para quando ela sair, né, de dentro do estabelecimento prisional. Então, o Estado, junto com a comunidade, por exemplo, ele traz o trabalho para dentro dos estabelecimentos prisionais e trazer o trabalho e o estudo também, trazer o trabalho e o estudo para dentro de estabelecimentos prisionais já é uma forma de se auxiliar durante o tratamento na reinserção futura dessa pessoa no mercado de trabalho aqui fora, né? Também para ela poder continuar no seu aperfeiçoamento educacional ou técnico profissional. Então, de toda forma, nós acabamos participando. Então, não se esqueçam que não é só o Estado, tá? A prova pode falar para vocês que é apenas o Estado, por meio dos seus instrumentos, por meio dos seus órgãos, instituições, é responsável pela realização das atividades de execução penal. Não. A comunidade também é. Tanto é que aquilo que eu falei para vocês, a gente consegue vislumbrar nos estabelecimentos empresas levando trabalho, estudo. Outra coisa, muitas igrejas também vão até os estabelecimentos prisionais, né? A igreja é uma instituição muito presente na execução penal, porque ela leva a fé, ela leva o conhecimento da palavra de Deus, de valores religiosos, para as pessoas que estão ali reclusas. E isso auxilia, conforta e ampara muitos dos detentos, muitos dos condenados que estão ali naquele local, ok? Bom, e para poder encerrar essa parte aqui, né, gente, nós vamos falar aqui sobre o artigo 7º, que não pode haver o quê? Discriminação durante o tratamento, a reeducação dos presos, detentos ou condenados. O que o artigo 7º vai falar para a gente? O artigo 7º fala: na execução penal não haverá distinção de caráter racial, religioso ou político. Já participei de palestras, né, gente, na área da Secretaria de Justiça, falando que a gente briga tanto, mas no final das contas, se nós formos avaliar questões comportamentais, biológicas, fisiológicas, somos todos iguais e é totalmente desnecessário as disputas que a gente vivencia na nossa sociedade, né, desde sempre. Então, não é à toa, a Constituição coloca para nós, a Constituição Federal de 88, coloca que homens e mulheres são iguais perante a lei, coloca que não haverá racismo, né, não temos tolerância para racismo, não tolera penas arbitrárias, violentas. Então, uma série de coisas dentro da Constituição que serve para nivelar todos nós. O artigo 7º aqui, ele vem falando que durante a execução penal, da execução daquela sentença que o condenado recebeu, não pode ter um tratamento diferenciado porque um é branco, o outro é preto, o outro é azul, o outro é amarelo. Não pode ter um tratamento diferenciado porque um é católico, o outro é kardecista, o outro é umbandista, o outro é evangélico. Não pode ter discriminação e tratamento diferenciado porque um vota num lado, o outro vota no outro, um é de centro, outro é de direita, de esquerda. Não pode. No final das contas, todos devem receber o mesmo tratamento de forma igualitária dentro dos parâmetros da dignidade da pessoa humana, ok? Então, vocês viram comigo até aqui como que tem a questão humanística nessas preliminares aí que a gente começou a falar sobre a lei, né? Então, a ideia da lei é tratar a pessoa, fazer com que ela volte para a sociedade. A ideia da lei é prevenir e proteger a sociedade para que não haja reincidência, ok? A ideia da lei também é mostrar a importância do Estado e da comunidade para contribuir nessa reeducação,
Então, a gente vai dar uma paradinha por aqui e eu volto já já para a gente dar continuidade aos nossos estudos, ok? Até daqui a pouco, gente!